Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento novamente o professor Marcelo, agradecendo a participação. Professor, na explanação que o senhor fez inicialmente, o senhor utilizou uma palavra muito importante, que é a precarização. O senhor interpreta, né, não só como membro do Ministério Público, mas também como professor, precarização apenas como uma não observância das regras trabalhistas ou a precarização também no substancialmente falando? E eu explico por quê. Porque quanto mais eu ouço, não só aqui no âmbito da CPI, mas na vida mesmo, atendendo pessoas no gabinete, conversando até com médicos. Eu não tenho médico na família, mas médicos próximos. E o que eu penso, o que eu entendo é o seguinte: os médicos, até que eu percebi que o senhor destacou a situação da enfermagem, mas os médicos não querem ter uma situação em que eles se sintam subalternos, em que eles se sintam empregados. Eles gostam desse sentimento de autonomia, da possibilidade de negociar um plantão com uma entidade, outro plantão com outra. Alguns se associam a mais de uma OS, e não estamos falando só em OS, mesmo estabelecimentos, entidades privadas. E uma das minhas críticas ao sistema de OS, professor, é que as remunerações são muito elevadas, muito superiores, em alguns casos, ao próprio teto constitucional. E o que eu ouço como resposta, quando eu levanto essa situação, é que um neurocirurgião de ponta, dependendo da especialidade, a pessoa não vai se submeter a ganhar o teto constitucional por mês. Então, eu não consigo ver, na categoria dos médicos, que esses contratos, que eles sejam precarização, sob o ponto de vista substancial. A situação dos enfermeiros, que tem uma remuneração diferenciada, que nem sempre conseguem estabelecer, vamos dizer assim, essas contratações com várias entidades, que é uma situação de menos liberdade, eu até compreendo, mas com relação aos médicos, e por isso que eu, antes de nós iniciarmos, relatei para o senhor que o próprio presidente do TCE chegou à conclusão de que esse é um dado da realidade, não naquela visão clássica de que as pessoas são, vamos dizer assim, exploradas, submetidas pela necessidade, mas porque a própria categoria prefere assim, né? Então, eu gostaria de ouvi-lo. Se o senhor vislumbra também uma precarização, mesmo com profissionais bem remunerados, com profissionais que preferem essa forma de contratação, se é uma questão de formalidade, ou seja, de descumprimento de regra, se depois da reforma trabalhista, se o senhor responder que sim, se depois da reforma trabalhista não seria necessário, vamos dizer, abrandar um pouco esse raciocínio para trabalhar não com uma perspectiva formal, mas com uma perspectiva material. E eu fico preocupada que nós, por exemplo, e até é um ponto de divergência aqui na CPI, sempre respeitoso, mas que nós comecemos a acionar, né, o Estado, as entidades, por contratos que são firmados de acordo com o desejo das partes. E aí onerando o erário, né, criando situações que talvez as entidades, que pelo correto, não deveriam ter fins lucrativos, algumas têm, outras não têm, mas se cumprem a lei, não deveriam ter, podem até parar suas atividades, né, impactando a própria saúde, entende? Então, eu gostaria de entender se essa primeira apresentação do senhor, ela é numa perspectiva também material, não só formal de precarização. Não sei se eu fui clara. O tema é complexo, como o senhor mesmo antecipou. Claro. Bom, deputada e professora Janaína, pergunta complexa, vamos lá. Eu não sei se eu tenho um tempinho a mais para responder. Se Vossa Excelência me concede aí um tempinho a mais para responder, para eu fazer um panorama um pouco mais amplo aqui. Assim, quando a Vossa Excelência foi falando, eu fui anotando aqui, né? É o cacoete da academia.
a precarização é um fenômeno amplo, né, histórico no direito do trabalho. Então, até nós falamos aqui, com o deputado Zé Américo, nós falamos aqui de várias capas para um mesmo fenômeno, né? E aí a gente teve a capa das cooperativas no passado, mais recentemente a gente tem as capas das PJs, que, na verdade, não são PJs, e agora a gente tem um pouco da capa das OS, né? Então, o Instituto em si, se ele não for desvirtuado, ok. O problema é que, via de regra, tem desvios. E tinha desvios no passado com as cooperativas, tem desvios hoje com as PJs, e obviamente, que depois dessa introdução, é claro que a gente precisa dizer que a situação dos médicos e dos enfermeiros são diferentes, né? São categorias diferentes, são desejos diferentes, são capacidades econômicas diferentes, e óbvio que o Ministério Público precisa ter uma acessibilidade de enxergar isso de maneira diferente. Agora, devo dizer a Vossa Excelência que é claro que no Ministério Público a gente, assim como em todos os lugares, tem correntes e correntes. Eu posso me colocar, digamos, numa corrente mais moderada, que enxerga essas diferenças e consigo enxergar essa diferença nos institutos clássicos do direito do trabalho, quando a gente separa o trabalho autônomo da relação de emprego. Então, o médico, via de regra, ele busca o trabalho autônomo. Por quê? Porque ele tem várias fontes de renda, ele tem a capacidade econômica de ter mais liberdade para procurar várias atividades, várias fontes de renda. Então, obviamente, para ele não é lucrativo ele buscar uma relação de emprego clássica. Então, a gente precisa reconhecer isso. E, não obstante essa observação, deputada, existe também fraudes e desvios nesse cenário, porque a gente tem cenários, e eu posso lhe dizer, depois de mais de 20 anos de atuação na Justiça do Trabalho, que a gente tem cenários de médicos que buscam essa relação de emprego clássica. Ele quer ter um trabalho num determinado lugar, ele quer prestar atividade para aquele hospital específico ou para aquela instituição específica e quer ser empregado. E, não obstante, querem nomeá-lo como PJ, quando, na verdade, ele não é, porque ele preenche todos os requisitos da relação de emprego, que é a pessoalidade, a habitualidade, não eventualidade. Ele, de fato, é empregado. E, não obstante, as pessoas queiram nomeá-lo como PJ, né? Porque PJ é uma outra coisa, né? Quando você contrata uma PJ, você contrata o serviço, você não contrata a pessoa. Você contrata um serviço de informática, um serviço médico, você contrata um serviço de jornalismo, um serviço de comunicação social. Quando você pessoaliza esse serviço e deixa de contratar o serviço e contrata o fulano de tal, aí fica meio nebulosa a ideia da PJ, porque a PJ não pode ter pessoalidade, porque se tiver a pessoalidade e os outros elementos da relação de emprego, aí deixa de ser PJ. Então, e não obstante essa tendência dos médicos que a gente precisa reconhecer, existem médicos também que se enquadram perfeitamente na categoria do empregado e querem ser empregado, e não obstante sejam nomeados de outra maneira. E isso acaba, e posso lhe dizer que já acompanhei várias reclamações trabalhistas de médicos que eram PJs e se sentiam empregados e foram buscar seus direitos na Justiça do Trabalho, e, obviamente, a Justiça do Trabalho reconheceu que é a realidade, né? A gente não pode efetivamente entortar a realidade. Então, são cenários diferentes, deputado. Eu não sei se eu consegui deixar claro, mas é isso. E nessa atividade das OS, a gente há de reconhecer que, de fato, a tendência é esses médicos trabalharem para vários, não tem problema nenhum. Agora, no momento em que este médico começa a se pessoalizar com uma determinada OS e começa a efetivamente se transformar na realidade em empregado, ele precisa ser reconhecido como empregado, não como sócio. Se ele tiver um chefe, se ele tiver jornada de trabalho, muitos até assinam ponto. Então, a gente precisa reconhecer essas particularidades também, e, não obstante, a regra geral é essa autonomia, deputado.
Muito obrigada, muito obrigada. De nada.